Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. É uma alegria termos essa oportunidade de nos reunirmos nessa tarde de domingo para estudarmos o Espiritismo. O Espiritismo, ele nos traz Jesus de volta. E no capítulo 6, itens 7 e 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro que Allan Kardec codificou, ele compilou as mensagens e daí surgiu esse livro que deve ser um livro de cabeceira para todos nós, porque, por vários motivos, por aprendizado, porque consola os nossos corações. Muitas das vezes estamos atravessando momentos desafiadores e nós pensamos, vou ler uma página, um trecho, aquilo que sair para mim. Então nós pedimos aos amigos espirituais, em nome de Deus e de Jesus, que nos auxilie através dessa leitura, através do entendimento que faremos, para que assim consigamos forças íntimas, a fim de vencer aquilo que nos visita, que não nos é confortável. Isso qualquer um de nós pode experimentar. Essa atitude tão simples faz com que nós compreendamos de fato que não estamos sozinhos, que estamos sempre sendo amparados, observados. E quando os nossos corações rogam, suplicando aos corações de amor que trabalham incansavelmente, eles vêm ao nosso socorro. Então abrimos a página e lemos. E percebemos que a página nos diz algo bem direto, não indireto, direto, àquilo que estamos nos deparando no nosso dia a dia. E isso nos dá uma tranquilidade, porque notamos que de fato somos protegidos. E mesmo que o problema não se resolva, porque muitos de nós buscamos uma fórmula mágica para resolver problemas que são transcendentais, que quando se apresentam a nós, vêm de um passado muito distante. E nós, na nossa imaturidade ainda espiritual, queremos que tudo se resolva, num passe de mágica. Mas os bons espíritos nos instruem que eles não fazem isso, porque é justamente a travessia por aquele momento é que nos fará fortes. É esse momento de dor que nos levantará, que nós ficaremos de pé diante de nós mesmos. E aí o que ocorre quando oramos? A solução? Não. Mas eles derramam sobre nós fluidos que nós não vemos. Mas em livros de André Luiz, segundo a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em vários momentos de prece, ele percebe flores ou pétalas luminosas caindo sobre os presentes. E essas pétalas penetram na intimidade de cada um que ali se encontra. Isso ocorre conosco. Tenhamos a certeza disso. Quem ainda não viu, pode ser que um dia verá. Quem talvez nunca veja, estude, que através do estudo
nós chegaremos a uma conclusão. E essa conclusão, ela não é algo cego. Acredite por acreditar. Acredite porque é preciso acreditar. Absolutamente. Isso não mais nos satisfaz. O nosso pensamento, ele evoluiu ao longo dos milênios. E a partir de 1857, na França, em Paris, o senhor Allan Kardec, que é um pseudônimo, nós sabemos que ele era um professor muito conhecido em Paris, senhor Rivail, ele codificou. Ele é o codificador das mensagens que chegaram naquela época. Ele é claro que ele era um cético, entre aspas, porque ele foi criado na Igreja Católica com os princípios nobres da Igreja Católica. Porque há princípios da Igreja que nós devemos reverenciar, porque são educativos, são moralizantes. Mas, dentro da doutrina, com todo o respeito a que estamos nos referindo, e reverenciando inclusive, porque todos nós certamente já passamos por essa estrada, digamos assim, muito educativa, por sinal, há questões que nós não recebemos respostas. Chega até um dado momento e para ali. E percebemos que nós, como seres humanos, dotados da razão, graças a Deus, nós queremos respostas convincentes, que tenham um raciocínio lógico, que sejam baseadas em fatos, para que sejam assim comprovados. Então veio o Consolador Prometido. O que é isso? O que é o Consolador Prometido? Consolador nos faz entender que é aquele que consola a dor. Mas como vai consolar a dor de uma mãe ou de um pai, cujo ente querido, seja um filho, um esposo, seja lá quem for, parte antes dele? Como consolar a dor de alguém que renasce ou reencarna? Porque nós espíritas já compreendemos ao longo de muitos estudos e fatos comprovados através da mesa mediúnica, não só nós, isso vem ao longo de mais de um século, porque começou em 1857 a ser encarado de forma mais racional, mais investigativa no bom sentido. Então nós começamos a perceber que o ente querido, ele não está sendo visível mais, mas ele não deixou de existir. É como uma grande viagem que aquele querido, aquela querida do nosso coração faz. Mas é diferente quando temos a visão espiritualizada, baseada nesses fundamentos sólidos que o Espiritismo nos traz, porque fica diferente. Por mais dor da saudade, porque não é só o encarnado que sente saudade, o desencarnado também, e talvez a dele ainda seja maior. Mas quando nós entendemos que esse ou essa se despediu um pouco antes de nós, porque também nós iremos um dia, nós entendemos que ele partiu para um outro plano, como se vai para um outro país, e muitas das vezes nós não mais vemos aquele ente querido. E isso deixou o amor de lado, partiu esse grande coração que nos une? Absolutamente. O amor é Deus. E como Deus, Ele é o Criador de tudo, de tudo. De todos os universos, agora podemos nos referir assim, porque a própria ciência nos dá essa licença. De todos os universos. Ou melhor, de todos os planos espirituais. O mais denso, que é esse aqui,
da crosta terrestre, os mais densos ainda, que é o que estão dentro da crosta, dimensionalmente falando, e aqueles mais elevados, e por aí vai. Esse irmão querido, ele pode ter ido até mesmo para um outro plano, de outro planeta. Aí nós começamos a entender que há vida, que há humanidades em outros orbes planetários. Da onde tiramos isso? Através de pesquisas, de estudos, perguntas realizadas pelo Sr. Allan Kardec, e que tudo baseado e comprovado. Mas como, Ana Maria, você pode falar uma coisa dessa? Basta que nós abramos um campo do nosso coração e adentremos esse universo dos estudos e das percepções. Essas percepções todo ser humano tem. Não há privilégios, todos nós temos. O que ocorre é que muitas das vezes nós as embotamos. E o que dificulta, certamente, esse desabrochar de entendimento. Então nós começamos a perceber que há muita coisa além do que nós, antes de Kardec, entendíamos. Aliás, antes de Kardec, não é o caso agora, mas existiam já cientistas, espíritos nobres, reencarnados, que já estudavam essa questão do intercâmbio mediúnico, que é a mediunidade. Swedenborg e vários outros, que vale a pena nós buscarmos. Não eram espíritas, eles eram cientistas. Eles percebiam que havia algo diferente com determinada pessoa que demonstrava várias personalidades, umas distintas da outra, e aí chamava atenção. E eles então, por que não, começavam a adentrar através das pesquisas. E esses médiuns, eles sofreram muito, porque fizeram muitas coisas para que os cientistas tivessem a certeza de que não era algo criado por aquelas mentes. Mas isso é uma outra palestra. Vamos voltar para a doutrina espírita. Jesus, segundo Mateus e João, o evangelista, registrou palavras de Jesus que são as seguintes, não vou ler todas, apenas as principais. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Didaticamente, Allan Kardec colocou no capítulo 6, em primeiro lugar, essa passagem, já nos apresentando uma situação muito edificante e esperançosa. Naquela época, como até hoje, nós usamos os bois. Quem já foi a alguma fazenda, já teve contato, que se coloca o jugo e o fardo pesado, e eles ali vivem aquela experiência de carregar aquele peso. Então Jesus, como um mestre por excelência, o mestre, ele nos ensina que quando nós vamos a ele, ele faz com que, vejam bem, seja suave o jugo e o fardo seja leve. Ele faz aí uma analogia daquelas questões, daquilo que era vivenciado naquela sociedade. E se até hoje ele falasse isso para a gente, porque ainda temos isso, nós iríamos ter uma maior condição de compreensão, porque ele traz algo de outras esferas no campo da alma e
espiritualizante e faz com que nós entendamos com elementos da própria sociedade, com fatos que ocorrem no dia a dia, de um fazendeiro, de um trabalhador de fazendas e por aí vai. Então, quem escutou ficou buscando compreender. Quem já tinha maturidade, porque muitos já tinham, poderíamos falar que nos livros de Paulo e Estevão, Ave Cristo, de Emmanuel, são livros belíssimos que vale a pena a gente ler. Porque nós nos transportamos para aquela época e percebemos que naquela época haviam espíritos encarnados com maturidade espiritual superior à nossa de hoje. E eles absorviam esse conhecimento e compreendiam, e a luz da esperança brilhava no peito. Então, Allan Kardec, após o jugo leve, que está no capítulo 6, conforme aqui já foi falado, do Evangelho segundo o Espiritismo, logo após vem o Consolador prometido. Então, Jesus também falou, e João, o evangelista, registrou: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, porque ele já era Consolador. Então, um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece. Ainda éramos muito materializados, a grande maioria. Então nós só conseguíamos compreender aquilo que os nossos 5 sentidos percebiam. E ele fala, continuando aqui mais um trechinho só: mas quanto a vós, aqueles que estavam ali ouvindo ele com uma maior condição de entendimento, o conhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então nós vamos ouvindo essas palavras através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Também está na Bíblia, quem tem a Bíblia em casa, também está lá registrado no Novo Testamento, é porque aqui tem toda uma explicação dos espíritos imortais, que nós nos referimos assim, por serem eles responsáveis por essa compreensão, porque eles nos alargaram a condição de entendimento. Então, o que acontece? No item, aí tem lá, advento do Espírito de verdade. Advento quer dizer chegada. Advento, chegada do Espírito de verdade. Em instruções dos Espíritos, aí tem o item 5 e 6, que já foram estudados aqui. Nós vamos saltar esses itens e vamos para o item 7. Olha só como o Espírito de verdade começa o seu texto. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venham salvá-los. Quando nós nos deparamos com filhos prediletos, nós começamos a pensar assim, os filhos prediletos são os que mais sofrem? Aí eu fui buscar na internet, que quando bem utilizada ela é uma ótima ferramenta para nós, eu encontrei um poema de uma americana que já desencarnou. Ela viveu muito, ela parece que nasceu em 1927 e faleceu já em 1990 e alguma coisa, uma senhora mesmo, né? E ela trouxe um poema que me fez compreender melhor o que é um filho predileto. Olha o que ela fala. Certa vez,
perguntaram a uma mãe qual era o seu filho predileto, aquele que ela mais amava. E ela, deixando entrever um sorriso, respondeu: nada é mais volúvel que um coração de mãe. E como mãe lhe respondo: o filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que sare. É o que partiu até que volte. É o que está cansado até que descanse. É o que está com fome até que se alimente. É o que está com sede até que beba. Que está estudando até que aprenda. O que está nu até que se vista. O que não trabalha até que se empregue. O que namora até que se case. O que casa até que conviva. O que é pai até que os crie. O que prometeu até que se cumpra. O que deve até que se pague. O que chora até que se cale. E já com semblante bem distante daquele sorriso, completou: o que já me deixou até que o reencontre. O nome dela é Irma Bombeck. Quem tiver interesse em procurar, essa senhora não está em nenhuma das suas biografias que ela seria espírita, mas percebamos a sua sensibilidade que já entra no campo espiritual. Então, o filho predileto é aquele que mais sofre, não porque Jesus, vamos botar assim, deixa de amar aqueles que já estão cônscios, já estão mais independentes, não, mas ele pousa o seu olhar divino sobre aqueles que mais sofrem porque são os mais necessitados. E é justamente sobre eles que ele aqui veio se referir, porque ele fala que traz o remédio, que deve curar esses mais sofridos, os sofredores, os fracos e os doentes. Esses são os filhos prediletos. E ele diz: eu venho salvá-los. Vejam como é forte essa palavra de Jesus, do Espírito de verdade, que dentro do meu entendimento, se não for o próprio mestre, que isso não vem ao caso, ninguém está aqui para descobrir, que eu acho que isso é o que menos importa, quem é a identidade do Espírito tal que fala. A gente tem que buscar o conteúdo, é isso que vai nos fazer amadurecer. Se fulano foi cicrano, beltrano, vejam bem, pode ser importante? Até pode, mas não agora. Agora a gente está sedento de moralização, de espiritualidade dentro de nós. É isso que importa. Então eu aqui cometi um ato falho dizendo que foi Jesus, porque nos faz lembrar dele. Mas quem sabe não foram vários espíritos que o representam e que através da mediunidade da senhora, se não me engano, não sei se era Celine Jaffe, o senhor de Rose, um daqueles médiuns que conviviam com Kardec, que passavam as mensagens do Espírito de verdade, o Espírito de verdade. Não é de mentira, não é de enganação, não é de fazer com que a gente se iluda. Não, é de verdade. Isso faz a grande diferença. Então nós começamos a entender que ele traz aí um remédio, porque ele fala: vinde pois a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. O que pode aliviar alguém que sofre muito? O que pode aliviar a sobrecarga de provas duras, difíceis, que nós sabemos, se nós não passamos, conhecemos muitos que passam? Que remédio seria esse? Em primeiro lugar, podemos pensar: é muito triste quando nós sofremos e nos sentimos abandonados. É muito triste passar por uma expiação, uma prova, e não vemos justiça naquilo, portanto nos sentimos injustiçados. Isso nos traz
um mal-estar tão grande, e aqueles que ainda não são reverentes a Deus se revoltam, se rebelam e agravam ainda mais os seus problemas. O que pode aliviar essa dor? Podemos ousar que Deus supra as nossas condições no campo do entendimento, mas talvez seja o início da compreensão. Podemos aqui ousar que é o conhecimento. Sofrer por sofrer é muito triste, mas sofrer sabendo que há uma razão pela qual sofre, muda tudo. Faz você começar a ter um movimento da alma de soerguimento. Porque enquanto o fraco se sente enfraquecido porque não encontra apoio, não vê razão para viver aquilo, enquanto o sobrecarregado que carrega aquilo como se tivesse o mundo nas costas, devido a tantas provas, devido a tantas expiações, tantas dores de todas as ordens, dores físicas, enfermidades, dores morais, no campo da afetividade, que é tão cruel, é tão difícil. Muitos até se desesperam e pensam em fugir da vida e não conseguem fugir da vida. São os nossos irmãos autocidas, porque se desesperam, se rebelam e se encontram do outro lado da vida, prolongando ainda mais o sofrimento. Por quê? Porque pelo Espiritismo nós entendemos, aí vem o conhecimento, que o medicamento em excesso que virou veneno fez com que seu estômago se perfurasse, o envenenasse, e ele então fez com que seu corpo perecesse. E ele, na sua ilusão de estar livre da dor, ele se encontra sentindo dores atrozes. Ele se encontra num desespero ainda maior. Meu Deus, como é triste a falta de conhecimento. Meu Deus, como é triste a falta de reflexão, a falta de uma prece, um apoio da família, dos amigos, um esclarecimento. Meus irmãos, não há remédio mágico, mas o remédio de nós entendermos o porquê passamos por aquilo, ou se ainda não descobrimos a razão real pela qual estamos passando, mas já sabendo que existe e que nós ainda não temos acesso, porque talvez se tivéssemos acesso, pela bondade e caridade dos bons espíritos, eles não permitem que nós relembremos para que nós não venhamos a perder o equilíbrio das nossas emoções mais do que já estamos. É melhor o esquecimento, o véu do esquecimento, grande caridade de Deus por nós ao reencarnarmos. Emmanuel, o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, o grande e maior médium que tivemos, disse que se nós lembrássemos, nós não aguentaríamos. Vejam, isso é muito sério. Então, mas como que a gente entende isso? A doutrina espírita, que vem nos consolar, nos reerguer diante de nós mesmos. Mas é só isso? Basta conhecer? Claro que não. É conhecer, é aplicar o conhecimento, porque nos traz Jesus de volta. O que é Jesus de volta? É ele chegar aqui na minha frente e falar: oi, estou aqui. Claro que não é assim. É no campo espiritual. Ele fala: eis-me aqui. Está aqui, no advento do Espírito de verdade. Quando nós oramos com fervor para vencer uma determinada situação difícil, dolorosa, há situações e situações. Mas quando nós começamos a perceber em nós que estamos fraquejando, nós devemos sempre lembrar da prece.
Quando estamos conquistando, lembremos da prece para agradecer. Quando estamos fraquejando, lembremos da prece para rogar. A prece é um fio de luz que se faz do encarnado ou do desencarnado, porque aqui tem muitos irmãos desencarnados, que a única diferença é uma faixa vibratória. Então qualquer um de nós pode, Senhor, como está difícil, ser verdadeiro, colocar o seu coração nu perante, como o Gilberto Gil fala na música. Claro que eu não vou cantar aqui, mas só para a gente, quando ele fala, quando eu quiser falar com Deus, né? Ele fala, eu preciso estar a sós, e por aí vai, né? Então ele fala alguma coisa de estar nu, nu no sentido de não é ficar sem roupa, isso é materialmente falando, é nu no sentido de não ter mais nenhuma ilusão. Você está com Deus, com Jesus. É necessário que hajamos com maturidade, não mais com superficialidade, com brincadeiras fúteis. Não cabe mais. É necessário que nós consigamos perceber, esse é o primeiro passo, a meu ver, que nós somos espíritos numa vestimenta carnal. Quem está na outra faixa vibratória são espíritos sem a vestimenta carnal. Aqueles que somos nós visíveis aos meus olhos, encarnados, estamos aqui lidando com muitas situações. E essas situações são situações importantíssimas para que eu amadureça. Porque a dor, ela nos dá uma lição. Aí, quando nós entendemos que a dor nos traz uma mensagem, nós começamos a ter um sofrimento menor. Ele começa a ficar pequeno. Porque nós começamos a olhar para a dor e a pensar, opa, tem algo aí que está me tocando, que está me chamando, que está me convidando à compreensão de alguma coisa de mim e em mim. É fundamental isso. Parece assim, mas isso eu já sei, isso que você está falando é o óbvio. Mas o óbvio precisa ser falado, e ser reflexionado, e ser exercido. Então, quando nós estamos atravessando uma situação, façamos o exercício da prece. Estou falando, a prece é constante, em todos os momentos, alegres, felizes, mas estamos tocando aqui no momento que nós somos visitados por dores. Façamos o exercício da prece e pensemos assim, vou me ver como uma terceira pessoa. Qual seria a melhor solução? Porque nós temos soluções para todo mundo. Já percebeu isso? Vocês já perceberam? A gente fala como que o fulano deve educar seu filho, a gente fala como que o cicrano deve resolver aquele problema no seu lar ou no seu trabalho, mas quando a coisa é com a gente, às vezes dá um branco, que nem meus alunos falam, dá aquele branco, e professora, eu estudei muito e deu branco. Então o que a gente deve fazer? A gente deve orar, pedir e se esforçar. Tem que ter o empenho. É impossível o médico ver o problema que foi diagnosticado, passar o medicamento e o paciente não dar bola, não tomar o medicamento, não buscar exercitar. Exercitar, que eu quero dizer, pôr em prática aquilo que o médico falou para ele fazer. Foi uma prescrição. Como nós vamos encontrar esse remédio que o Consolador prometido, que é o próprio Espiritismo, porque ele nos traz Jesus de volta com uma amplitude de entendimento das suas máximas, das suas parábolas. Nós tiramos ele da cruz
E ao invés de ficarmos nos culpando, nós entendemos que a culpa vira responsabilidade. Opa, mudou tudo de novo. Eu sou o responsável e vou responder. Eu sou responsável pelo que eu faço de bom, com a ajuda, claro, dos bons espíritos. Eu vou responder por isso. Certamente será o meu advogado de amanhã, quando eu estiver atravessando uma situação difícil. O bem que eu fiz vai ser o meu advogado. Aí as situações se resolvem e a gente fala, não é que a coisa resolveu? Eu nem precisei tanto assim de recorrer a um a outro. E de repente as coisas foram. Como acontece isso? Mas quando também fazemos o mal, traímos, quando nós lesamos alguém, pode ser materialmente falando, também no campo afetivo, quantos fazem com que os corações sofram e criam marcas, traumas, que levam aquilo por existências e mais existências no plural. Eu me responsabilizo? Claro que sim. Claro que sim. O que será que vai acontecer comigo? Ora, basta ir lá na causa e você vai ver o efeito. E aquilo vai trazer a repercussão, vai ressoar, vai trazer a ressonância. O que será que eu terei que atravessar? E quando eu fiz o mal, eu estava sozinha? Claro que não. Também quando eu fiz o bem, eu atraí, eu chamei bons espíritos, porque ali eu estava empenhada em ajudar, em esclarecer. E ali eles vêm, porque encontram um terreno fértil, o terreno do coração, o terreno do espírito. Então eles vêm, eles começam a ajudar. Às vezes você até se surpreende, você fala, nossa, não é que eu? Não. Primeira pessoa do plural, nós. Não é que nós conseguimos? Muito obrigada. É preciso começarmos a mudar, até mesmo o nível de raciocínio. Porque aí nós vamos começar aos pouquinhos, é passo a passo, não existe mágica, a desenvolver uma coisa fundamental, é fundamento, tem que ter. É preciso desenvolvermos a nossa humildade. Não adianta a gente começar a se achar, porque senão a gente começa a inflar. Já viu como é triste de ver? É triste, mas chega a dar compaixão. Quando a gente não conhece a doutrina espírita, a gente fica até com raiva. Ai, que coisa feia, nossa! Mas depois que a gente conhece Jesus, com esse olhar espírita, a gente tem compaixão. A gente olha e fala, meu Deus, que Deus o ajude ou a ajude a despertar, para que não venha a agravar ainda mais suas dificuldades. Como é triste o ego inflado, é muito triste. E isso pode acontecer a qualquer um de nós, segundo Francisco Cândido Xavier. Ele não mentia e nem mente. Então, nós estejamos atentos a nós. Quando a gente começar a se inflar, ai, meu Deus, me ajuda. Que essa vaidade que ainda habita em mim possa ser transformada. Porque é importante que nós entendamos que nós ainda somos pequenos, mas que somos perfectíveis. Essa palavra muda tudo. O Consolador Prometido nos traz esse entendimento. Nós temos condições de irmos além. Então, meus irmãos, é tão importante esse remédio que o Espírito de Verdade fala, que ele pode trazer aos fracos, aos sofredores e doentes, porque não mais eles irão sofrer, porque eles serão aliviados e consolados. E ele fala, não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. O mundo que ele se refere aqui é o mundo da crueldade, é o mundo da dissimulação, é o mundo do engano. Como
como hoje estamos vivendo isso. Mas é muito bom que nós estejamos vivendo isso. Como fala Joana de Ângeles, num dos livros de psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela chama esses momentos de dias gloriosos. Aí você fala, como assim, senhora? Dias gloriosos? Sim, porque nós estamos atravessando o teste mais difícil. Porque o que tem de verdades, entre aspas, sendo ditas e de tanto serem ditas, daqui a pouco começam a virar verdade, e aqueles como nós, que muitas das vezes estamos invigilantes, sem o acesso à oração, porque Jesus também nos disse, orai e vigiai, o que a gente faz? A gente pega aquela, que nem o surfista, eu vou nessa onda aqui. Mas aquela onda não é para pegar, tem ondas melhores, pela visão do atleta. Não pegue essa, porque essa é mentirosa, ela parece que vai ser muito boa, vai quebrar e você pode até se machucar. Então a gente tem que tomar cuidado. Estamos vivendo momentos da transição planetária. Nunca foi, a meu ver, e são palavras minhas, se eu estiver errada, me perdoem, mas dentro do meu entendimento, nunca foi tão atual as lições de Jesus. Certamente serão atuais daqui a 300 encarnações, a gente vai estar falando, como é atual, ainda como é atual. Mas a gente tem que falar do momento que estamos agora atravessando, como é atual. Como nós começamos a ter um olhinho um pouquinho mais atento, uma ótica mais clara daquilo que está ocorrendo. Está ocorrendo só em outros grupos, em grupos distantes? Claro que não. Está ocorrendo onde nós estamos. Não aqui, não é isso que eu estou me referindo. É no campo do trabalho, em alguns movimentos. Há uma infantilidade e talvez até uma obsessão coletiva, por que não? Porque a obsessão coletiva, ela é muito comum ocorrer. Quando nós estudamos a doutrina espírita, esse conhecimento nos chega. E nós começamos a ter uma posição íntima, espiritual, mais atenta, porque senão a gente escorrega, porque somos falhos. A gente não deve se ver como melhores. O que ocorre é que muitos deles, não sabem. Nós já sabemos. E será cobrado daquele que mais sabe. Então, o Espírito de verdade fala: Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Abre o ouvido, começa a ficar atento, busca, não fica perdendo tempo. Tem gente que fala assim, o que você estava fazendo? Eu estava matando o tempo. Que coisa triste de dizer, matar tempo. O tempo é de Deus. E Ele nos concede essa vibração tempo para que nós aproveitemos em nosso favor, para que nós possamos avançar. E aí você vai e mata o tempo? Por favor, não. Pegue um livro, leia, faça uma prece íntima, pequenininha, não precisa ler o livro todo. Que lindo, eu quero ler isso aqui. Deixa eu pensar sobre isso que eu li. Faça um exercício. Isso é exercitar a mente, abrir caminhos mentais para alcançar um determinado raciocínio, uma determinada compreensão. Não devemos mais malbaratar o tempo, como muitos ainda fazem. O tempo é fundamental. Chico Xavier, na sua peregrinação aqui na Terra, valorosíssima, ele disse que uma das coisas que ele mais ouviu dos espíritos desencarnados e que traz a todos nós uma grande lição, porque nós aprendemos muito com os desencarnados, é que muitos deles entristecidos, ele perguntava: meu irmão, por que você está assim? Sabe o que eles respondiam? Numa frase bem curta: eu estou assim, Chico, pelo tempo perdido.
Já pensou? A gente desencarnar, porque isso vai acontecer com todos nós, não tem jeito. E lá do outro lado da vida, do outro lado, no outro plano, a gente perceber o tempo que nós perdemos. O tempo utilizado de forma equivocada. Que coisa! Vamos começar a sair da infantilidade? Me perdoem falar assim, porque eu estou falando isso para mim mesma. Podem ter certeza disso. Vamos, por isso que eu usei o nós. Vamos começar a sair dessa infantilidade espiritual. E vamos começar a ter um olhar, uma ótica diferente. Segundo os estudiosos, os historiadores, eu não sou historiadora não, mas eu já li algo acerca disso, que no Holocausto, naquela terrível fase da nossa humanidade, aqueles que mais conseguiram sobreviver aquelas duras provas, porque nós sabemos que eram provas e expiações, hoje nós entendemos isso, os que mais conseguiram sobreviver, fazendo assim um apanhado percentual, segundo esses irmãos estudiosos, são aqueles que mais liam, que mais aplicavam o seu conhecimento em conversas, animando o outro, ou seja, aquele que não se entregava, aquele que entendia que aquilo ali, em algum momento, iria passar. Então, vejam que exemplo interessante para nós. Tudo isso são exemplos que nós podemos ter como um material de reflexão. Às vezes a gente é visitado mentalmente por pensamentos tão pueris, tão tolos. A gente deve estar atento. Opa, isso não mais faz sentido para mim. Peça licença, perdão, meus irmãos, mas isso não mais me interessa. Prefiro agora lembrar dos meus irmãos judeus, que sofreram e sobreviveram através da sua inteligência, da sua força moral. Isso é um material belíssimo, até de pesquisa, até de busca pelo conhecimento, por que não? Então todos nós podemos valorizar o tempo através de muita coisa, através da ajuda a alguém que sofre, através de uma ajuda agora com tanto frio, de agasalhos que às vezes ficam em nossos armários, anos e anos, daqui a pouco dá a traça. Aí quando você vai ver, o tecido está esgaçando, não vou mais usar. E quanto tantas crianças, mãezinhas e paizinhos estão aí sofrendo. É preciso que a gente ponha em prática o conhecimento, senão vira só teoria. Embora bela, poética, mas um pouco sem sentido. Imaginemos um médico que faz anos e anos da sua faculdade, faz cursos e nunca entrou no centro cirúrgico, nunca entrou no hospital. Já pensou? Que falta de atenção a tudo aquilo que a vida lhe proporcionou. Graças a Deus isso não ocorre, mas vamos pensar assim, é um conhecimento. Então, para que o remédio faça efeito em nós, é preciso que nós também nos movimentemos. É preciso que nós vá até o médico. Tanto é que tem aquela cena linda de Jesus de braços abertos. O que ele está fazendo? Nos recebendo. Agora, se ele ficar assim e eu der as costas para ele, eu vou continuar com dores terríveis, eu vou continuar achando que nada tem solução, que o mundo realmente já... Aí fica aquelas ideias negativistas e pior, isso é um tóxico moral, é um tóxico que também se irradia para outras mentes. E aqueles que não querem que nós avancemos, se aproveitam. Porque nós ali estamos oferecendo o que há de melhor para eles e nos incentivam a pensar assim. Você começa a deprimir, daqui a pouco você começa a achar que a vida não vale, aí você começa a achar que não deve mais levantar da cama. Eu conheço gente assim. E não, olha, eu não estou falando de idosos não, tá? Eu conheço gente jovem, que tem tudo
nada, força física, tem as mãos. Eu até brinco com os meus alunos quando eles ficam muito negativos. Eu falo assim, deixa eu ver, tem 2 pés? Eu brinco com eles. Tem 2 mãos? Tem mão aí? Aí eles, tem, professora. Você consegue entender o que eu estou falando? Ih, que beleza. Sabia que tem gente que não entende? Sabia que tem aqueles que retornam e não conseguem entender? Olha, valorize. Então é tão importante nós adentrarmos por esses caminhos do conhecimento, mas sentindo o conhecimento, fazendo dele um sentimento. Claro que inicialmente nós vamos deter em nós o conhecimento através da inteligência, da memorização, normal. Mas eu ainda não sinto, é normal. Mas conforme você vai vivendo, você vai amadurecendo, você vai lidando com o próximo, principalmente com o desvalido, principalmente com o sofredor, com aquele irmão que está ali se apresentando a nós. E às vezes são ricos, hein? Que a gente, quando fala assim, todo mundo logo imagina o pobrezinho. Claro que esse também merece e precisa, mas muitos são ricos e são pobres. Sabe por quê? Porque só tem dinheiro. Isso aí é outra fala de Chico Xavier. Que veio um homem muito rico, bateu lá no centro espírita, eu acho que era a Casa da Prece na época, não tenho certeza, né? E aí ele começou a exigir do Chico um monte de coisa. Eu quero que você dê uma carta do meu filho que desencarnou, e muito exigente, muito. Aí o Chico olhou para ele assim, aí vem Emmanuel, né? Quando vem Emmanuel, o Chico cresce, né? Porque Chico era aquela singeleza. Aí Emmanuel vem, mas o homem não sabe. Aí olha para ele, conversa com ele, ele se sente um pouco, digamos, inibido pelo que ouviu, que não vale aqui eu falar, porque não é momento nem hora, porque a gente já está terminando. Aí ele entra no seu carrão, seu motorista vai embora. Aí o Chico falou, meu Deus, não consegui ajudar, puxa vida. Aí chega um irmão e fala, Chico, não fique assim, porque ele é rico. Aí ele olhou e falou, meu filho, mas ele só tem dinheiro. Então é preciso que a gente se encha de conhecimentos e sinta o conhecimento. Daí a necessidade da reflexão, da atuação no bem. Vai ter horas que a gente vai fraquejar, vai ter horas que a gente vai se sentir frágil e vai dar uma preguiça moral. Isso é um perigo. Aí o que a gente faz? Senhor, eu sei que o único caminho é a Ti. O Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Eu quero viver. Me mostre. Aí vem aqueles fluidos da espiritualidade. Aí você se levanta, mas é preciso querer, é preciso buscar. Tanto é que Jesus sempre, geralmente antes de curar, nas suas passagens, seus episódios iluminados, ele falava, o que queres? Essa pergunta é muito significativa, porque quando alguém nos faz uma pergunta, exige uma resposta. E essa resposta exige um pensar, um reflexionar, para que nós possamos dar uma resposta correta, verdadeira. Então ele acionava com seus fluidos, com seu magnetismo de puro amor, o irmão que ele iria curar. Meus irmãos, teria muita coisa para que nós pudéssemos aqui estudar, mas penso eu que teremos novas oportunidades. Que Deus nos envolva em vibrações de muita paz, que Jesus possa nos estimular para que nós possamos seguir adiante, buscando a humildade, a fim de que nós possamos nos ver como seres perfectíveis que somos. Muito obrigada pela paciência.